Sejam bem-vindos ao documentário sobre o neurotransmissor noradrenalina. A noradrenalina, também conhecida como norepinefrina, hormônio secretado pela medula da glândula suprarrenal e que afeta o coração, os vasos sanguíneos, o metabolismo e o sistema nervoso central, constitui, além disso, a principal substância neurotransmissora, liberada ao nível das terminações das fibras simpáticas pós-ganglionares do sistema nervoso autônomo. As contraindicações são hipersensibilidade a algum componente da fórmula, evitar o uso em trombose vascular mesentérica ou periférica, não utilizar essa hipotensão por hipovolemia, exceto se medida emergencial até que a terapia de reposição de volume possa ser realizada, utilizar o neurotransmissor para manter pressão arterial sem correção adequada da volemia, que pode levar à vasoconstrição periférica visceral, diminuição de perfusão renal e do débito urinário, hipóxia tissular e acidose láctica, e não associar anestésicos como ciclopropano ou alotano pelo risco de taquicardia ventricular e fibrilação ventricular. A liberação das vesículas da noradrenalina sinal chegar um impulso nervoso e assim ocorre um influxo de cálcio e consequentemente aumento de cálcio intracelular, e isso estimula uma série de reações para que as vesículas sejam liberadas. A diferença de noradrenalina e adrenalina apresenta uma ação simpaticomimética direta e possuem farmacocinética idêntica. Suas ações diferem principalmente na eficácia de estimulação dos receptores alfa e beta 2 e são aproximadamente equipotentes na estimulação de receptores beta 1. A noradrenalina é potente agonista alfa e exerce relativamente pouca ação sobre receptores beta 2. No entanto, é ligeiramente menos potente que a adrenalina sobre receptores alfa, na maioria dos órgãos. A atividade alfa agonista adrenérgica da noradrenalina induz vasoconstrição periférica, o que aumenta a pressão arterial sistólica e diastólica, acompanhada da diminuição reflexa da frequência cardíaca. Pode ser utilizada em situações de emergência de hipotensão, como o choque, bem como na parada cardíaca. No entanto, a principal diferença é que apenas a noradrenalina possui capacidade de contrair os vasos sanguíneos. Sendo assim, pode-se dizer que a adrenalina tem um efeito maior no coração e a noradrenalina tem um papel maior nos vasos sanguíneos. Os efeitos adversos são a vasoconstrição excessiva, que pode resultar em diminuição de perfusão dos órgãos-alvo, o aumento da resistência vascular pulmonar, a vasoconstrição, que leva à diminuição do fluxo sanguíneo hepático, que pode levar ao aumento transitório de drogas que sofrem metabolismo hepático, a braquicardia reflexa, via reflexo/receptor, que geralmente não é compensada pela atividade beta 1, o aumento da demanda miocárdica de oxigênio pelo aumento de pós-carga. Quanto administrada, os pacientes com difusão contrátil, ANE, têm tendência a causar taquicardias envolvendo tanto o nó SA quanto locais ectópicos nos átrios e ventrículos, e além da insuficiência vascular periférica. Altos níveis de noradrenalina podem causar pressão alta, ansiedade, suor excessivo, palpitações cardíacas e dores de cabeça. Já os baixos níveis podem causar ansiedade, depressão, fibromialgia, hipoglicemia, enxaqueca, síndrome da perna inquieta e distúrbio do sono. Sobre as patologias, temos a depressão, que é as irregularidades constantes na produção e liberação de neurotransmissores que se traduzem em mudanças de estado de humor, e por isso pessoas presas em pensamentos negativos, ciclos de lamentações e medos gerados pela ansiedade podem evoluir para um quadro de depressão. A diminuição de quantidade de noradrenalina no cérebro é ligada à depressão, já que esse neurotransmissor é responsável por manter o corpo alerta durante o dia. Dietas ricas em vitamina C, sobre ácidos graxos e ômega 3 podem ajudar a repor os neurotransmissores em caso de déficit de produção. Tais nutrientes fazem parte da síntese de catecolaminas, como a noradrenalina e dopamina. O estresse, que está associado à resposta de luta ou fuga do corpo, é ela que ajuda o ser humano a manter o foco. Por exemplo, os cientistas responsáveis pelo estudo não consideram essas interrupções como um despertar do corpo.
Um tópico muito importante deste documentário é sobre a indicação desse neurotransmissor, e como já comentado antes, a noradrenalina é uma catecolamina simpaticomimética, de ação direta em receptores alfa-adrenérgicos, em receptores beta-1 adrenérgicos e, em menor grau, em receptores beta-2 adrenérgicos. Sua atividade alfa-agonista adrenérgica, ela induz a vasoconstrição periférica, o que aumenta a pressão arterial sistólica e diastólica, acompanhada da diminuição reflexa da frequência cardíaca. Ela pode ser usada em situações de emergência, de hipotensão, como um choque, e assim como na parada cardíaca. Ela também é indicada no choque cardiogênico, principalmente como decorrência do infarto agudo do miocárdico, e assim como no tratamento inicial do choque hipovolêmico grave, até que ocorra o estabelecimento da volemia com a terapia da reposição de fluidos. Alguns dos efeitos colaterais desse neurotransmissor são lesões isquêmicas devido à potente ação vasoconstritora, hipertensão angina, cefaleia, ansiedade, necrose de pele, arritmias e acidose láctica. Sobre a síntese, podemos dizer que nessa imagem acima se localiza o neurônio pré-sináptico, abaixo o neurônio pós-sináptico e entre elas a fenda sináptica. A síntese começa com a tirosina, que é sintetizada no fígado a partir de um aminoácido chamado fenilanina, pela ação de enzima hidroxilase. Já no neurônio pré-sináptico, ela é capturada por uma proteína de transporte, que o coloca para dentro da célula, que em seu citoplasma é convertido em dopa pela tirosina hidroxilase. Então, a dopa é convertida em dopamina pela enzima descarboxilase, que acaba sendo capturada pela proteína transportadora vesicular de monoamina e colocada em vesículas transportadoras de neurotransmissores. Nessas vesículas existe uma enzima chamada dopamina beta-hidroxilase que converte a dopamina em noradrenalina. Então, a noradrenalina é fusionada com ATPs e seu complexo é absorvido em uma proteína chamada cromogranina, sendo armazenada até a hora de ser liberada na fenda sináptica, que esta hora vem a partir de um impulso elétrico. Depois do neurônio ser estimulado, as vesículas são soltas com todos os seus componentes, noradrenalina, ATP, cromogranina e beta-hidroxilase. A noradrenalina reage na proteína receptora adrenérgica, na membrana do neurônio pós-sináptico, que inicia então a resposta. E é assim que a transmissão adrenérgica acontece. Agora vamos ver como o efeito da noradrenalina é dissipado. O mecanismo principal é a recaptação do nervo terminal, que ocorre pela proteína transportadora de noradrenalina localizada na membrana pré-sináptica, que reabsorve cerca de 75% a 90% da noradrenalina presente na fenda. Mas assim que o neurotransmissor entra na célula, a noradrenalina é rapidamente absorvida pela transportadora vesicular de monoamina para dentro da vesícula. Logo, sua degradação pela enzima é mínima e acaba sendo reutilizada pelo neurônio. Além disso, a noradrenalina na fenda sináptica pode difundir e acaba sendo degradada pela catecol-O-metiltransferase. O nosso último tópico, mas não menos importante a ser abordado neste documentário, é sobre a metabolização. A norepinefrina é um neurotransmissor metabolizado em produtos biologicamente inativos, por oxidação e metilação. Monoamino oxidase localiza-se na superfície externa das mitocôndrias e encontra-se em altas concentrações nas terminações dos nervos que secretam norepinefrina. Catecol-O-metiltransferase também encontra-se distribuída em grandes quantidades nas terminações nervosas e no coração e baço. Catecol-O-metiltransferase cataboliza principalmente a norepinefrina circulante a nível hepático. Nas terminações nervosas, a norepinefrina é inicialmente inativada pela ação da monoamino oxidase em compostos inativos que entram na circulação e são posteriormente metabolizados no fígado pela catecol ou metiltransferase.
O aumento da noradrenalina plasmática durante o exercício, tanto progressivo quanto contínuo, estão altamente correlacionados com as concentrações plasmáticas do AMP cíclico. E assim se encerra mais um documentário.